Lucas, capítulo 13, versículos 26 a 27 diz o seguinte: Então vocês dirão, nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá, não os conheço nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Você se considera uma pessoa salva? Você se considera um discípulo de Jesus? E como você sabe, você que se considera um discípulo de Jesus, como você sabe que você é de fato um discípulo de Jesus? Como se dá a sua certeza? Jesus, certa vez, ele foi perguntado se os salvos seriam poucos. E em outra ocasião, ele alertou seus seguidores sobre a existência de falsos cristãos, inclusive entre os mestres e pastores. E afirmou que a porta para a salvação e o caminho que leva a ela, eles são os dois estreitos. Ou seja, nem todos que se julgam servos de Deus são de fato servos de Deus. Nosso coração, a gente vai ver na palavra de Deus que ele é enganoso. As nossas percepções podem nos iludir. Então, como nós podemos lidar com essas dúvidas? Como nós podemos ter essa certeza? O Senhor Jesus disse que naquele grande dia, no dia do juízo, muitos chegarão a ele e dirão que comeram com ele, que foram seus amigos próximos, que tiveram intimidade com ele. Outros chegarão a dizer, inclusive, que realizaram milagres no nome de Jesus. E note, nem a suposta intimidade, nem os milagres realizados foram provas de que eles de fato eram servos de Deus. Isso acende um alerta para a gente. Milagre não é garantia de santidade. Milagre não é garantia de conversão. Muito menos prova de que Deus está agindo. Demônios fazem milagres. O paganismo está cheio de milagres. E nem por isso essas pessoas estão servindo a Deus. Como eu posso ter uma noção dessas coisas? Como eu posso lidar com essas coisas? O que eu faço então para saber se eu sou discípulo de Jesus? Em outro texto, Jesus diz que os que entram no reino do Pai são justamente aqueles que obedecem à vontade de Deus, aqueles que fazem a vontade do Pai. E a vontade de Deus é esta dita pelo próprio Jesus, ouvir e obedecer aos seus mandamentos. Aquele que ama a Deus, ele de fato ouve e obedece os ensinos de Jesus. Sabemos que nós somos salvos e filhos de Deus quando a nossa vida é guiada pela obediência ao Senhor. É na obediência que agimos como Jesus, falamos como Jesus, pensamos como Jesus e nos tornamos mais parecidos com Jesus. Não existe cristianismo sem obediência. Mas repare bem, a obediência em si não é o caminho para a salvação. A obediência ela é o fruto, ela é a evidência, ela é o resultado dessa salvação. É impossível que um verdadeiro salvo não experimente em algum momento um arrependimento genuíno e uma mudança completa após ter sido alcançado pela graça de Deus. Então a obediência ela serve como um sinal, um fruto, uma evidência de que você de fato é salvo. Não busque, pare de buscar todo o tempo todo, milagres, arrepios ou alguns feitos extraordinários como prova de Deus. Deus pode fazer um milagre na sua vida? Pode, mas isso não é fato. Não quer dizer que Ele fará de fato um milagre na sua vida. Milagres se chamam milagres porque eles são raros. Busque a obediência, busque o caminho reto, busque o caminho estreito, o fardo leve. Busque ser obediente mesmo que lhe falte os milagres. Busque a negação de si mesmo, busque o caminho da cruz. E é ali no caminho da cruz que você vai encontrar o Cristo ressurreto. E com base nesse texto que nós lemos, nós temos alguns pontos que a gente pode pensar, como por exemplo, se nós dependemos de emoções, sinais e milagres para crer, ou se a nossa fé se firma de fato no Deus que me ordena a obedecê-lo, mesmo sem nos dar os milagres. Será que nós temos buscado a Deus por quem Ele é, ou pelo que Ele pode dar? Será que a minha relação com Deus é marcada pela devoção verdadeira, ou pelo desejo de bênçãos e experiências espirituais? E por último, será que a minha vida reflete arrependimento e transformação? Meu dia a dia mostra evidências da salvação com frutos de obediência e santidade e amor a Deus? Ou eu sou só mais um interesseiro diante de Deus?